Fala, analíticos! Aqui é o Davi e hoje é a segunda e última parte da implementação da curva ABC no Power BI utilizando o DAX. Se você não sabe o que eu estou falando, assiste primeiro o vídeo que está na descrição do vídeo aqui ou em algum lugar vai aparecer um link aqui para você assistir o primeiro vídeo. Assiste o primeiro vídeo que é importante, eu explico como implementar um Pareto 80-20 e isso é fundamental para que você entenda esse vídeo aqui e faça a sua curva ABC. Então, se você gostou da ideia, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, temos conteúdos de Power BI e Business Intelligence semanalmente. Ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe com outras pessoas, ajude que outras pessoas como você encontrem um conteúdo bacana de Power BI. Bem, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, segundo e último vídeo. No primeiro eu mostrei para vocês como implementar o Pareto 80-20, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no Power BI, algumas perguntas que eu recebi durante a semana, tá? A primeira foi em relação ao gráfico, tá? Antes de falar do gráfico melhor, deixa eu mostrar aqui, vocês viram que está um pouquinho diferente, né? Eu coloquei os filtros aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei um título, aqui estão os 360 produtos que representam 80%, ou seja, 28% dos meus produtos representam 80% do meu faturamento. Aqui estão os produtos. A única coisa que eu fiz, pessoal, coloquei aqui uma barrinha que eu gosto de utilizar e coloquei uma condição, uma formatação condicional para pintar quando for 80%. Os filtros, tudo funcionando, então se eu clicar aqui, ó, colocar em regular, automaticamente ele vai falar que 221 produtos, ou seja, 40 produtos dessa categoria representam 80%. E claro que ele vai pintar aqui esses 221 produtos aqui, tá? Aqui, ó, 221, tá bom? Bem, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. O Pareto, você viu que você tem várias formas de você formatar ele, né? Você deixar ele mais bonitinho. Eu fiz aqui algo bem básico, mas muitas pessoas me perguntaram qual era o gráfico, né? Que eu falei no final do vídeo, do primeiro vídeo, que todo mundo usa e que eu não gosto muito, tá? Esse gráfico que está aqui embaixo. Basicamente é um gráfico que ele utiliza duas medidas que a gente criou lá no primeiro vídeo, certo? Uma delas é o próprio faturamento do produto, que é esse valor faturado aqui por produto, e o outro é o acumulado do percentual, que é este campo aqui, ó. Então eu coloquei esses dois campos aqui, ó, o valor faturado. Deixa eu mudar um pouquinho Isso, ó. O valor faturado que está aqui, tá vendo? E o ranking, percentual acumulado, tá aqui, ó. Então eu coloquei esses dois. Como eu já tinha também o valor acumulado do ranking, e eu tenho um ranking, eu coloquei eles aqui no Tooltips, na dicas de ferramenta, tá? Então, eu não gosto desse gráfico, porque, como comentei com vocês, o Pareto é muito legal quando você tem bastante produto, bastante clientes. Se você tem muito pouco, talvez não agregue muito, tá? E quando você coloca muitos itens no gráfico, ó, vou maximizar aqui, ó. Aqui eu já fiz o filtro, né? Vocês perceberam que eu já fiz, são 221 produtos. Mesmo assim, ó, olha como é que fica, tá vendo? Mas ele mostra o faturamento aqui ele mostra o acumulado, então rapidamente você pode bater o olho e falar assim, olha, esses daqui é o que representa 32%, né? E com o tooltip, se eu passar o tooltip aqui em cima, eu consigo saber que são 41 produtos, tá vendo? Que representam isso. E qual o valor acumulado, ou seja, o valor acumulado é de 1.816 para esses 32%, tá? Só para mostrar para vocês que com as mesmas medidas que foram criadas, você pode construir esse gráfico também, tá? Que eu, pessoalmente, não utilizo muito. Eu coloquei um estilo condicionado aqui no gráfico, também você vai perceber que ele fica cinzinha em algum momento aqui, ó, tá vendo? Ficou cinzinha.
quando chegar nos 80%, tá? Para você saber quando que ele chega nos 80%. Então, se passar o mouse aqui, ó, 221 produtos, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês antes de a gente ir para a curva ABC. Outra coisa, como eu comentei, tem várias formas de você formatar isso, né? Olha uma forma que eu utilizei aqui, um projeto, para vocês terem uma ideia. Olha lá, tá? Então esse é um exemplo, ó. Eu coloquei aquele waffle chart aqui, ó, e aqui ele me mostra que isso tem 80% aqui, aqui eu posso escolher os 90%, né? Então aqui eu posso mudar os parâmetros, viu que ele muda, aqui tem o year to date, quarter to date, ou seja, aqui eu também faço o comparativo do ranking com o anterior, mostrando, olha, teve aqui um produto que está entre os principais produtos, né? Ou seja, está aqui dentro, e ele teve uma queda de 4 posições aqui no ranking, ele era o terceiro no ano anterior e agora ele é o sexto, tá vendo? Então, você viu que tem várias formas de você apresentar o Pareto, né? Se você tiver outra forma, compartilhe nos comentários. Fala para mim como que você implementa o Pareto nos seus dashboards, tá bom? Aqui é só para você ter algumas ideias. Bacana? Bem, vamos voltar lá. Curva ABC. Esse é o assunto do vídeo. Então, o que é curva ABC? É uma classificação, pessoal. Uma classificação de 3 níveis, ou seja, A, B e C, certo? Baseada no percentual do seu Pareto. Por isso que é tão importante você entender o Pareto primeiro, tá? E Pareto e curva ABC não é a mesma coisa. Muitas pessoas falam, o Pareto, a curva ABC, o Pareto. Não, estão relacionados, sem dúvida. Por isso que estão relacionados. Porque eu preciso ter o conceito e saber como implementar um Pareto para fazer uma curva ABC. Mas não são as mesmas coisas. Você viu que no dashboard que eu mostrei para vocês, você pode fazer um dashboard 80-20, que não é uma curva ABC. Você está classificando? Tá classificando, mas a curva ABC é uma classificação de 3 níveis, tá? E você vai perceber que, obviamente, não precisa ser 80%. Você não precisa fazer assim, 80% é o A, do 80 até o 90 é o B, do 90 até o 100 é o C. Né? Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Eu já vi muitas vezes 50, 30 e 20, tá? 60, 30, 10, né? E já vi esse aqui que eu vou utilizar hoje, que eu vou utilizar o grupo A, eu vou considerar os produtos que representam 65% do meu faturamento, o grupo B vão ser os produtos que representam 25%, tá? E 10% vai ser o grupo C, tá? Então, essa é a importância do Pareto para você construir a curva ABC, tudo bem? E como que a gente faz isso no Power BI? Na prática, pessoal, o que significa isso? Na prática é isso daqui, ó. Eu vou agrupar, ou seja, meus 1.264 produtos, eu vou agrupar ele em 3 grupos, A, B e C. E dinamicamente ele vai me falar, olha, o grupo A representa 65% do meu faturamento, que é a regra que eu falei para vocês, e são 220 produtos. E esses 220 produtos são 17% dos produtos. Então, olha que legal, 17% dos produtos representa 65%, 25% representa 25%, e 57% dos produtos representa 10% do meu faturamento. Tá bom? E aqui mostra a quantidade de produtos. Tá? Então, isso é a curva ABC. Eu vou mostrar para vocês como você pode construir isso. Tudo bem? Bem, primeira coisa que você precisa fazer. Você vai ter que fazer um grupo dinâmico, tá? Ou seja, dinamicamente, de acordo com os parâmetros e com as seleções que você fizer, que ele vai alimentar o grupo A, B e C, com a quantidade de produtos, tá? De acordo com a regra 25, 65, 25 e 10.
tá? Então você vai ter que criar uma tabela, tá? Essa é a forma clássica, tudo bem? Eu vou te mostrar duas formas. A forma clássica, que é o que você vê geralmente aí na internet. Vou te mostrar a forma que eu implementei, tá? E eu vou mostrar para vocês a diferença, tudo bem? Primeira forma, clássica. Você vem aqui, inserir dados e cria uma tabela, tá? Então você vai criar uma tabela com grupo A, grupo B, grupo C e vai colocar os parâmetros, né? De 0 a 65, de 65 a 90 e de 90 a 100, tudo bem? Basicamente é isso aqui. Eu já criei essa tabela, uma tabela similar a essa. Então eu criei um campo chamado grupo curva ABC, e aí dentro dele coloquei A, B e C, coloquei um índice, sempre coloco um índice porque depois eu posso mudar a ordem, né? Tem essa facilidade, e aqui limite inferior e superior, tá? Isso é o que geralmente todo mundo faz. Depois que você cria essa tabela, você precisa alimentar essa tabela dinamicamente, de acordo com esses parâmetros aqui que você colocou, tá? Então o que você faz depois disso? Você vem aqui e cria uma medida. Eu criei uma medida chamada quantidade de produtos curva ABC, tá vendo? Tá. E essa medida faz o quê? Ela basicamente, tá? Ela é uma medida muito parecida com a medida que eu criei no primeiro vídeo do Pareto, tá? Então, basicamente, primeiro eu crio uma tabela virtual, add columns, tá? Por produto, coloco as 3 medidas que eu criei no primeiro vídeo, tudo bem? E filtro com a seguinte condição, falo assim, ó, se o percentual percentual Pareto, certo? For maior que o mínimo ou menor que o máximo daquela tabela onde estão meus parâmetros que eu criei, de 0 a 65, de 65 a 90, de 90 a 100, tá? Você alimenta isso com o quê? Com a quantidade de SKU vendido único, tá? Quantidade de produtos, tá bom? Basicamente isso que ele faz. Ótimo, criei aqui, depois de criar, qual o resultado disso? Eu vou ter uma tabela, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui é a tabela. Essa tabela é a tab curva ABC. Eu vou... Aqui, ó. ABC, tá? E eu vou colocar o quê? Essa medida que eu acabei de criar, quantidade de produtos curva ABC. Olha lá. 220, 316, 728, total de 264, tá aqui. E ó, os valores estão iguais que estão aqui em cima, tudo bem? Então, essa é uma forma de você fazer isso, tá? É a forma mais comum, é a técnica mais utilizada que eu vejo, tá? E ela funciona bem, ela é bem legal, tudo bem? Qual é o lado negativo que eu acho? Tá vendo a quantidade de produtos? Vamos supor que eu queira ver aqui, ó, o valor faturado. Tá? Agora quero ver o valor que representa esses 220 produtos. Tá? Eu vou ter que criar uma outra medida. Uma outra medida igual a essa que eu fiz. Exatamente igual. Onde eu vou substituir simplesmente a quantidade de SKU pelo valor faturado. Mas vou ter que criar uma outra medida. E se eu tiver uma terceira medida, quantidade vendida, eu vou ter que criar uma terceira medida. E se eu tiver margem, vou ter que criar uma outra medida. E se eu tiver qualquer outra coisa, eu vou ter que criar uma outra medida. Você entendeu? Então esse é o inconveniente. Você acaba gerando um monte de medidas. Por causa que você tem que alimentar dinamicamente aquela tabela onde está essa regra. Tá? Outra coisa, você teve que criar uma tabela, né? Teve que ir lá criar uma tabela, colocar um índice, colocar as condições lá dentro, né? Então se eu chegar para você e falar assim, ó, não é mais 65, 70, você vai ter que ir lá na tabela, ir lá no Power Query, editar a tabela, mexer nela, entendeu?
Então, são alguns inconvenientes que existem nessa situação, mas funciona e é legal, tá? Mas não vou utilizar eles. Eu quero mostrar para vocês uma segunda alternativa, tá? Que eu considero mais simples. Deixa eu apagar isso aqui. Essa segunda alternativa é utilizando o Tabular Editor. Se você não sabe o que é o Tabular Editor, não se preocupe. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando de Tabular Editor. Tabular Editor é uma ferramenta externa que mapeia os metadados, ou seja, todas as tuas medidas, todos os campos do teu modelo, os atributos, tudo, né? E você tem umas funcionalidades que permite você parametrizar suas medidas, né? Permite você criar grupos de cálculo, ou seja, facilita a tua vida, dá mais produtividade, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre o Tabular Editor. Bacana? Mas vamos lá, vou mostrar aqui o Tabular Editor para vocês. Primeiro, ferramentas externas, Tabular Editor. Você precisa instalar ele, tá? É fora do Power BI Desktop, então quando você instala, mas assim que você instalar, ele já reconhece aqui para você. Vai aparecer ferramentas externas, Tabular Editor, tudo bem? Tá aqui o Tabular Editor, pessoal. Pronto. Vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês algo chamado, nas tabelas aqui, ó, botão direito, chama Calculation Group. Tudo bem? Eu vou criar aqui um grupo de cálculo que vai chamar assim, eu tenho vários aqui, que quis mostrar aqui, ABC YouTube. Aqui, tá? O que é o Calculation Group? De certa forma, é uma tabela. Tá bom? Então, quando eu criei esse grupo ABC YouTube, é uma tabela, tá? De certa forma. E aqui, o que é esse name? Esse name é como se fosse um nome do campo, tá? No caso aqui, eu vou colocar um nome aqui para ele. Vou colocar aqui grupo, tá? ABC. Esse vai ser o nome do meu campo. E o que são esses calculation items? Tá? São os itens, ou seja, o que vai ter dentro desse campo. Tudo bem? Basicamente é isso. É isso que ele faz. Tá? Então o que eu vou colocar aqui dentro desse calculation items? Vou colocar o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um grupo A. Vou criar um grupo B. Se fossem as linhas, né? Grupo B. E vou criar um grupo C. Aí, acabei de criar. E o que eu vou colocar dentro de cada desses grupos? Grupo, a minha regra, tá? É isso que eu vou fazer, a minha regra. Então, eu criei aqui 3 medidas. Eu criei as 3 medidas para ficar mais didático para vocês, tá? Vocês vão ver que eu posso utilizar direto isso daqui, tá? Então, aqui nas minhas medidas, aqui ó, no curva ABC, você viu que ele já mapeou todas as tabelas, os folders, todas as medidas que a gente criou, tá tudo aqui, ó. Olha a quantidade de produtos curva ABC lá que eu utilizei, a outra tabela, tá? Eu criei aqui uma medida chamada grupo A. Quando você clica aqui, ó, do lado direito, você viu que ele já mostra qual é o DAX, tá? Eu criei. É uma interface um pouquinho diferente, ela é muito mais leve que o Power BI, tá? Quando você trabalhar com ela, você vai ver que ela é bem rápida. Tá? O que é isso? Gente, vocês já conhecem aqui essa medida, né? Qual a diferença? Isso aqui. Então aqui está a minha tabela virtual, aqui estão meus campos, aqui é o que retorna, tá? E aqui o parâmetro. Então aqui está a primeira regra. Meu grupo A vai ser o quê? Se alimenta tudo que for menor que 65%. É isso que ele está fazendo, tá? E ele vai retornar o que aqui? A quantidade de SKU vendido único, tá bom?
O grupo B é exatamente igual, pessoal. O que muda é a regra, né? O grupo B não é menor que 65, ele é entre 65, tá aqui, e 90. Então tem dois parâmetros e ele está falando aqui, é maior que 65 e menor que 90. O resto é tudo igual, tá bom? E o grupo C é maior que 90, simplesmente isso. Tá? Então não tem nenhum grupo C, ó, simplesmente é maior que 90. Tá aí, tá? É isso, pessoal. Então, o que eu fiz, tá? Vou fazer agora. Eu vou copiar um aqui, por exemplo, grupo A. Aqui, Ctrl C. E vou colocar aqui nesse grupo que eu acabei de criar, no ABC YouTube, ó. Grupo A. Ctrl V, tá aqui, ó. Inclusive, pessoal, depois eu vou apagar essas medidas grupo A, grupo B, grupo C, porque eu não preciso disso. Eu só criei ela separada para que vocês possam entender onde que eu coloquei a regra, tá? Só isso. Mas eu estou pegando e estou colocando aqui dentro desse calculation items aqui, ó, tá vendo? Então no grupo A vai ser o quê? Aqui está a regra, tá? E é aqui que vem a mágica. É um negócio que é muito legal. O que acontece se eu quiser saber os 65% do valor faturado? Eu vou precisar criar uma outra medida, como era o caso da primeira técnica que eu compartilhei com vocês? Não preciso. Aqui, ó, tem uma opção que chama-se Selected Measure. Vamos lá. Ó, eu já tinha feito isso aqui, ó, no grupo Curva ABC. Aqui eu já tinha criado um grupo A, grupo B, grupo C, ó, todos com Selected Measure, todos iguais, tá? Nada demais, pessoal, tá? Aí você faz o que? Salva. Salvei. Vou fechar aqui meu Calculation Group. Você precisa atualizar aqui. Então, pessoal, olha só como que ficou aqui, ó. O que apareceu aqui, ó. Grupo ABC YouTube, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, o campo Grupo ABC, tá aqui. O que é isso na prática? Ele cria uma tabela, né? Se eu for aqui, inclusive, ó, as tabelas, selecionar aqui o ABC YouTube que a gente criou, olha lá, ABC, inclusive dá para colocar a ordem, né? 0, 1, 2, 1, 2, 3, o que você quiser aqui. Mas basicamente ele criou uma tabela. E o que tem dentro dessa tabela, né? Tem esse campo e cada um desses campos tem aquela regra, né? Aqueles DAX do A, do B e do C, tá? Então na prática fica como? Na prática, se eu colocar uma tabela aqui, e é isso que eu fiz, ó, colocar uma tabela e colocar, eu não vou colocar isso porque eu não coloquei todas as opções, né? Mas eu vou colocar o outro, seleção ABC, ó, que é o que está aqui em cima, e pegar o meu quantidade SKU, não tenho que criar uma medida específica para ela, porque eu já deixei tudo parametrizado lá dentro do Calculation Item. Se eu clicar aqui, ó, automaticamente, ó, o que ele fez, ó. Tá vendo? E o que acontece se eu colocar o valor faturado, ó? Não preciso criar uma outra medida, é a mesma medida, ó. Vai fazer o cálculo em cima do valor faturado e vai falar se é 65%, 25% ou 10%. Olha lá, valor faturado. E o que é legal aqui? Você lembra que quando a gente criou o Pareto, a gente criou uma medida para fazer o cálculo e chegar no total? Aqui eu não preciso. Aqui eu posso utilizar o próprio recurso do Power BI. Aqui eu posso chegar aqui e falar assim, ó, eu quero ver, vamos colocar um outro, vou adicionar aqui um outro, tá aqui, quantidade, só que essa segunda quantidade SKU eu quero fazer o seguinte, ó, mostrar como percentual do total, tá vendo? Olha lá. E vou colocar a mesma coisa para o faturamento, ó. Vou pegar o faturamento, vou jogar de novo aqui, só que o segundo faturamento eu quero que seja o percentual do total. Aqui, ó.
percentual do total. Tá? Então, aquele 80%, aqui é 65, 25 e 10, vai aparecer aqui no faturamento, porque é a regra de negócio, né? E o outro vai aparecer aqui, ó. Que legal, ó. Então ele está me falando o seguinte aqui, está me falando aqui que 17% dos meus produtos representam 65% do meu faturamento, que é um total de 5.773.047, certo? Ou seja, 220 produtos, 316 produtos, ou seja, 25% dos meus produtos representa 25% do meu faturamento, e que 728 produtos, ou seja, 57,59% dos meus produtos representa praticamente 10% do meu faturamento. Olha os 65, 25, 10 aqui, ó. Perceberam? É isso, pessoal. E tudo dinâmico. Então, se eu pegar aqui e colocar pegar aqui o regular ou deluxe aqui, ó. Pronto, ó. Um deluxe 23,64, 32,25 e 43,965, tá vendo? E olha que legal, aqui embaixo, ó, tem um gráfico pelo grupo, tá vendo? Olha que bacana. E aqui eu tô vendo o brand name, o faturamento do brand name pelos grupos. Então aqui eu vejo exatamente, ó, isso aqui são os 80, os 65, os 25 e os 10. Aqui, ó. Bacana. Então, gente, agora você tem uma curva ABC por qualquer coisa, né? Tudo dinâmico. Claro que dá para fazer um layout bem bonitão, bem interessante para apresentar também a curva ABC, mas vocês perceberam que são duas coisas distintas? Então eu posso fazer um dashboard só com Pareto, utilizando aquela regra do Pareto, e a partir dele posso criar um outro dashboard pensando em curva ABC. Posso fazer isso para qualquer área da sua empresa, qualquer indicador. Essa é a verdade, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais complexo. Realmente tem muitos conceitos aí de negócio, conceitos também de DAX, né? E é um pouquinho mais avançado, mas os resultados você viu que é muito bacana, né? É diferente do que você está acostumado por aí. É isso, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Não esqueça que muitas pessoas como você estão procurando conteúdo legal de Power BI. Então, você dando um joinha, compartilhando e clicando no sininho, isso ajuda que outras pessoas achem esse conteúdo também. Até a próxima!